Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade, ao pastor por mais uma vez fazer o convite. Eu já pude sentir a presença do Senhor aqui nessa noite, amém? Há uma graça do Senhor aqui sobre este lugar e o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós estamos com a missão de pregar sobre a igreja de Éfeso e hoje o Senhor vai falar conosco nessa tarde, amém? Apocalipse 2, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tendes perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eite que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Coloque a Bíblia no assento, nós vamos fazer mais uma oração nesse momento. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e poderoso, somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós somos gratos, ó Pai amado, por essa oportunidade, por esse dia. Nós te agradecemos, pois a Tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. A Tua palavra, ó Deus Santo, amado e poderoso, foi lida nessa tarde. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Nos desperta, ó Pai amado e poderoso, que nós venhamos analisar a Tua mensagem e compreender aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, ó Pai amado, neste dia, para que nós venhamos sair daqui renovados, para que nós venhamos sair daqui avivados pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade para trabalhar no nosso meio nessa tarde, então venha penetrar os nossos corações, venha renovar vidas aqui nesse momento, venha de encontro a corações aqui, ó Pai amado e poderoso. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, ó Pai amado, assim te agradecendo por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio nesse dia, para a glória do Teu santo nome, amém. Podem se assentar, meu irmão. Maravilha. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa, de um livro formoso, um livro cristocêntrico. E quando nós olhamos para a palavra Apocalipse, nós vamos ver que o termo grego Apocalipse dá origem à palavra Apocalipse, que hoje tem sinônimo de catástrofe e caos. Quando se é falado sobre Apocalipse, todo mundo fica com medo, todo mundo teme, mas o verbo significa simplesmente descobrir, revelar, mostrar aquilo que deve acontecer. Não as coisas que podem, não, é as coisas que vão acontecer. E quando nós sabemos disso, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele abre as cortinas e dá o privilégio de ver Cristo glorificado no céu e o cumprimento dos seus desígnios no mundo. O livro de Apocalipse, ele trata do triunfo de Cristo e da sua igreja. O livro de Apocalipse é para mostrar que a história não caminha para o caos e para a destruição, mas a história da igreja caminha para o Cristo glorificado. Ele vai voltar, vai buscar a sua igreja e nós reinaremos com Ele para sempre. A história não caminha para o caos, meus irmãos, como muitos se tem pensado, mas ela caminha para a glória de Deus. O povo de Deus, nós, igreja, precisamos confiar e entender que o nosso Cristo, Ele vive e reina eternamente. Ele está no controle da igreja, Ele está no controle da minha e da sua vida. É Ele quem governa esse mundo, pois Jesus Cristo, a qual nós servimos, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A morte não pôde vencer, Ele está vivo para todo sempre, guiando os passos da igreja, pois Ele é o cabeça da igreja. É esse Jesus que nós servimos, meus irmãos.
E é isso que Apocalipse quer dizer: revelar, mostrar aquilo que há de oculto, mostrar aquilo que deve acontecer. O livro é dirigido a 7 igrejas da Ásia Menor, que atualmente é parte da Turquia Ocidental. Cada igreja ela recebe repreensões, elogios e recompensas de acordo com a sua necessidade, de acordo com o contexto da igreja. Nós sabemos que o contexto agora houve muitas perseguições sobre os cristãos, e haveria muito mais ainda pela frente. Oficiais romanos tentariam os cristãos a se dobrar, a adorar o imperador romano, e o livro foi escrito para confortar os irmãos, para confortar as igrejas, que em meio a perseguições, em meio a momentos difíceis, Cristo está no controle da história. Ele nunca perdeu o controle. Ele está sentado no alto e sublime trono, guiando a história da igreja, guiando a história da minha e da sua vida. E é esse Jesus que nos permitiu vir aqui nessa tarde ouvir a sua mensagem. É esse Jesus que se faz presente aqui. É esse Jesus que nós o adoramos, que nós o glorificamos, porque Ele se entregou por amor de mim e por amor de você, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância, para que nós venhamos herdar a vida eterna. É esse Jesus, meus irmãos, que está no controle da história. Ensinamentos heréticos perseguiam a igreja. Eles tentavam fazer com que a igreja voltasse, se paganizasse, adorasse outros ídolos. Não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. A mensagem de Cristo às 7 igrejas serve para mim e para você. A mensagem à igreja de Éfeso serve para mim e serve para você, meus irmãos. O livro nos assegura que Deus, Jesus Cristo, Ele conhece as nossas condições. Porque Ele vai ver: eu conheço as tuas obras, eu sei do teu trabalho, eu te conheço. Como nós escaparemos? Como Ele não há de conhecer? Pois a Bíblia relata em Salmo 139, se nós subimos ao mais profundo céu, o Senhor aí está. Se nós descemos ao mais profundo abismo, aí o Senhor está também. Como Ele não irá ver aquele que tem olhos como chama de fogo, meus irmãos? Aquele que vê, aquele que conhece, está em todos os lugares, pois Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. É esse Jesus que nós servimos. E o livro é para mostrar que Ele está no controle da igreja. E quando nós olhamos para a introdução do capítulo de número 1, nós vamos ver aí, acompanhe comigo, versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Como eu disse, não é as coisas que poderiam, não. As coisas que estão escritas aqui vão acontecer. Porque aquele que prometeu, aquele que revelou a João para escrever, ele é o cumpridor da promessa. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para buscar vocês. E é isso que Ele está dizendo aqui, que Cristo vai voltar. Nós temos ouvido desde o começo da nossa fé que Jesus Cristo está voltando. Pode demorar, mas a certeza que a igreja tem é que o nosso noivo, o amado, o desejado das nações, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Apocalipse assegura isso, que Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos. A introdução do capítulo 1, Jesus ele fala a João em Pátimos. Nós conhecemos a história que João, sofredor também, participante também do sofrimento, das tribulações, foi pregado aqui hoje cedo. Ele se encontra agora na ilha de Pátimos. E ele vai começar a dizer: achei-me em espírito no dia do Senhor. E de repente uma voz como um som de muitas águas me chamou. E quando ele olha, ele viu um ser semelhante ao Filho do Homem, olhos como chama de fogo, seus cabelos mais alvos que a lã, no seu peito um cinto de ouro e os seus pés como um latão reluzente. E ele diz: João, sou eu, não temas. Estive morto, mas estou vivo para todo sempre, porque a morte não pôde vencer. Ele é o primogênito dentre os mortos. O capítulo de número 1 é para mostrar a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Nós vamos, ele começa agora a apresentar as suas características. E nós vamos entender o porquê disso, porque ele vai mostrar que ele é superior a tudo e a todos. E quando nós vamos entender, meus irmãos, o contexto de Éfeso, Éfeso era a igreja mais rica, a cidade mais importante da Ásia Menor. Era chamada a feira das vaidades do mundo antigo. Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor.
Para todos que desejavam viajar para algum lugar, Éfeso era a porta de entrada. Era a entrada obrigatória, era o centro também do culto à deusa Diana, a deusa da fertilidade. Eles adoravam essa deusa. E quando nós olhamos, nós vemos que nesse tempo havia centenas de sacerdotisas no templo da deusa Diana, que elas funcionavam agora como prostitutas. E isso fazia com que Éfeso se tornava uma cidade imoral. Então servir a Cristo naquela cidade era difícil. Como nós, nos dias de hoje, no mundo em que nós vivemos, servir a Cristo é difícil, porque é pecado em cima de pecado, é a humanidade tentando tirar o foco da igreja, é pessoas infiltrando no meio da igreja, tentando fazer adorar a outros deuses, a outros senhores. Não, existe só um Deus, existe só um que é digno de toda honra e de toda glória. Os deuses dele têm olhos, mas não vê, o nosso tem olho e vê. Eles têm boca, mas não falam, mas o Senhor tem boca e fala, e Ele anda no meio da igreja, e Ele está dizendo para nós: oh, glória! Éfeso era uma cidade de sobremodo imoral, uma cidade mística, cheia de superstição, e também um dos centros do culto ao imperador romano. Eles sofriam, meus irmãos, na época. Eles eram obrigados a adorar o imperador. Hoje nós somos obrigados a adorar tantas outras coisas, a não ser o único Deus verdadeiro. Aqui vai um alerta para mim e para você: não deixe nada roubar o lugar de Cristo, de Deus, do seu coração. Pois Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele nos chamou e nos separou para nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Não deixe nada tirar o trono do Senhor do seu coração. Nós sabemos que Paulo, ele visitou a cidade de Éfeso na sua segunda viagem missionária. E em sua terceira viagem missionária, Paulo, ele permaneceu em Éfeso por 3 anos. Houve alguns sinais de avivamento naquela cidade. Quando eles anunciaram o Evangelho, a história está relatada em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 20. Houve sinais de avivamento. Que avivamento era esse? Que pessoas deixavam o ocultismo, rasgavam os seus livros de magia, porque eles conheceram o Evangelho e eles começaram a anunciar o Evangelho. Éfeso foi uma porta de entrada para que outras igrejas também fossem estabelecidas, porque eles ouviram, ela a porta de entrada da cidade, eles ouviam e iam se espalhando, pregando a palavra, pregando o Evangelho. E é por isso que houve sinais de avivamento. O que é o avivamento? As pessoas ouvem a mensagem, se arrependem, confessam a Cristo como seu Salvador e começam a pregar a palavra de Deus. Durante a sua prisão em Roma, agora Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios, nós conhecemos, agradecendo a Deus pelo profundo amor que havia na igreja. Timóteo é enviado para pastorear aquela igreja. E logo após também um apóstolo, João, também pastoreou aquela igreja. Uma igreja que teve pessoas estrelares, vamos dizer, apóstolo Paulo, o maior missionário que existiu, Timóteo, e até o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. E quando nós olhamos para o capítulo de número 2, nós vamos entender, acompanhe comigo, qual é a mensagem do noivo para a sua noiva. Qual é a mensagem de Jesus para a sua igreja, para mim e para você? Naquela época foi dirigida à igreja de Éfeso, mas hoje ela é dirigida para mim e para você, para mim e para a sua vida. Cada uma das 7 mensagens começa com uma descrição pessoal ou uma designação de Jesus, proveniente da visão do Senhor apresentada em Apocalipse 1. A congregação de Éfeso havia tido líderes estrelares, Paulo, Timóteo e até o apóstolo João. Mas o Senhor lembra que os seus membros, que Ele está no controle do seu ministério. Jesus é o nosso supremo pastor, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Jesus é aquele que conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem e ouvem a sua voz. É por isso que Ele está dizendo essas coisas, diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas. Conserva no sentido de quê? De que guarda. As estrelas são o quê? As igrejas, os candeeiros, é o Senhor passeando no meio da igreja. Ele está dizendo que quem controla, quem conserva o anjo da igreja, o pastor, os membros, todo mundo é Ele quem conserva. Interessante que no capítulo 1, versículo 16 vai dizer, tinha na mão direita as 7 estrelas. Mas no capítulo de número 2, versículo 1 vai falar, ele conserva nas mãos as 7 estrelas. Uma coisa é você ter, o verbo traduzido do grego para conservar significa estar guardado na mão.
Nós estamos guardados na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 10, versículo 28, que Ele nos concede a vida eterna e que ninguém pode nos arrancar da mão de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele me amou, Ele te amou, Ele nos chamou para sermos filhos dEle, e Ele está conservando a sua igreja, Ele está conservando a minha e a sua vida na palma de suas mãos. Ele conserva, Ele não tem, Ele conserva a igreja. Se nós estamos de pé até hoje, é porque Ele tem nos sustentado. Se nós estamos até hoje guerreando, vindo aqui cultuando, é porque Ele tem sustentado a igreja dEle. E irá sustentar, pode passar anos e anos, até quando Ele voltar, Ele vai sustentar a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja, meus irmãos. O cabeça não é eu, não é você, não é o pastor, não é os obreiros, não. É Ele, é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja, é Ele que manda na igreja, é Ele que age conforme a sua vontade. Ele se apresenta aquele que conserva as 7 estrelas nas mãos. Ele não apenas conserva, mas também caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. Mas quando nós olhamos para nós, nos dias de hoje, a igreja contemporânea brasileira, muitas pessoas têm tentado expulsar a presença desse Jesus no meio da igreja. Mas como isso? Quando a vontade do homem impera, aqui o homem não pode prevalecer. Aqui o homem não tem vontade, a vontade é dele, a obra é dele, a causa é ele. Nós precisamos ser homens e mulheres que dizem, como João Batista disse: convém que Ele cresça e eu diminua, convém que Cristo cresça no meio da sua igreja e nós diminuamos, meus irmãos. Nós olhamos pessoas tentando apagar a presença de Jesus no meio da igreja, mas aqui nós não podemos ser assim. Aqui nós temos que ser verdadeiramente um ministério na dependência do Espírito Santo. Aqui verdadeiramente nós temos que ser um ministério onde Jesus tem liberdade para trabalhar e agir dentro da sua igreja, porque Ele anda no meio, Ele passeia no meio. E Ele está aqui, meus irmãos, essa tarde. Ele está aqui no meio da sua igreja. E Ele veio de encontro ao meu e ao seu coração, para nos despertar da sonolência espiritual, para dizer: voltemos ao primeiro amor. Ele está passeando no meio da igreja, meus irmãos. Eu sinto uma graça do Senhor aqui nessa tarde. Eu sinto uma presença gloriosa de Jesus aqui, meus irmãos. Se você abrir o seu coração, Ele vai restaurar as suas forças. Se você abrir o seu coração, Ele mais uma vez vai te mostrar que Ele é quem conserva a sua vida. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o Pai que sabe que antes a palavra de chegar aos nossos lábios, Ele já conhece toda. Esse é o que conserva e o que caminha no meio da igreja. Jesus Cristo, o noivo não está somente presente, mas Ele segura a igreja em suas mãos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem principados, nem potestade, nem a morte, nem a vida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meus irmãos. Se sinta amado por Ele nessa tarde. Se sinta amado por Ele nessa tarde. Nós não precisamos mendigar amor de outras pessoas, não. Nós temos um Pai que está no céu, que entregou o seu Filho, e Ele ama a minha e a sua vida. Nada pode nos separar do amor daquele que conserva, daquele que anda, daquele que é o cabeça da igreja, daquele que se revelou para João no capítulo 1 e disse: eu sou o começo e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Nada pode nos separar, meus irmãos, desse amor glorioso que está em Cristo Jesus. Jesus, Ele não é um Jesus dono de uma congregação em particular,
dono de um lugar específico, não. Ele é o Jesus, dono de toda a igreja, dono de toda a obra. Ele é o Jesus. Porque João, ele vai relatar no seu evangelho: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ele é o dono de tudo. Ele é a primazia de tudo, meus irmãos. Jesus Cristo, é Ele que sustém, é Ele que guarda. Ele é o Cristo de toda a igreja nesse mundo, aquele que deve reinar sobre os nossos corações. E quando nós olhamos para o capítulo de número 2, continuando o versículo de número 2, Jesus agora ele vai fazer alguns elogios à igreja de Éfeso. E três coisas aqui, três grandes virtudes que eu quero falar que nós encontramos em Éfeso, que nós precisamos imitar nos dias de hoje. Ela era fiel na doutrina. Versículo de número 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tendes perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo de número 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Três grandes virtudes, elogios que o noivo agora elogia a sua igreja. Mesmo cercada por perseguição, e mesmo sendo atacada por heresias, a igreja permaneceu fiel à palavra de Deus. Contra todas as ondas de novidades que surgiam, a igreja de Éfeso permaneceu fiel à palavra de Deus. Jesus já havia alertado sobre o perigo dos lobos disfarçados de ovelha. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele vai dizer: acautelai-vos daqueles que são lobo, mas com pele de ovelha. Jesus já previa, já antevia que pessoas tentariam entrar no meio da igreja para destruir com heresias, para tentar dividir a igreja. Ele já cautelou, ele já avisou aquelas pessoas, os seus discípulos. E ele está dizendo para mim e para você que falsos profetas ainda existem, pessoas maus ainda existem. Mas o que acontece nos dias de hoje é que nós não temos feito como a igreja de Éfeso, colocado à prova essas pessoas. Hoje, infelizmente, na igreja tem palco para tudo. Tem palco para pessoas, para falsos mestres, para falsos pastores que pregam um evangelho distorcido. Mas aqui não pode ser assim. Aqui nós temos que permanecer fiel à palavra de Deus, como a igreja de Éfeso. Uma virtude tão grande, eles permaneciam fiel à palavra de Deus. Hoje pessoas tentam se amoldar ao sistema do mundo. Não, o que deve reinar nesse lugar é somente a palavra de Deus. Não precisa de uma nova revelação, não precisa de coisas extras bíblicas, não. O que nós precisamos para viver se encontra na palavra de Deus, pois ela é vida para nós, meus irmãos. Paulo também já havia alertado a igreja de Éfeso que haveria falsos profetas no meio. E não diferente nos dias de hoje, meus irmãos. Nós temos visto homens e mulheres que anunciam o evangelho segundo a sua vontade. Mas o evangelho não é isso. O evangelho ainda continua um evangelho de renúncia. O evangelho ainda continua um evangelho de perdão de pecado. O evangelho ainda continua um evangelho que promete a vida eterna, e que nós devemos seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Oh, maravilha! A presença do Senhor é real no nosso meio. Nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós vamos ver que a igreja tinha discernimento espiritual. Uma coisa importante que tem faltado nos dias de hoje. Nem tudo que se é falado, nem tudo que se é entregado por profecia ou por outra coisa provém de Deus, meus irmãos. Nem todo mover que acontece provém de Deus. Uma coisa tem nos faltado: discernimento espiritual. Por quê? Porque eles colocavam à prova os falsos mestres.
Eles colocavam à prova os falsos apóstolos que não eram. E como eles faziam isso? Conhecendo a palavra de Deus. Por que muitos de nós aceitamos tantas outras coisas? Porque nós somos analfabetos da palavra de Deus. Nós não queremos conhecer a Ele. Mas a Bíblia é bem clara em dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas se tiver de gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. O Senhor está dizendo para mim e para você que nós devemos deixar a preguiça de lado e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. A igreja brasileira precisa aprender com Éfeso a colocar esses homens maus à prova. Infelizmente existe no meio da igreja homens maus, homens que só querem destruir, deturpar a verdade. Mas aqui nós não podemos dar palco para essas pessoas. Aqui nós não podemos aceitar a isso. O que deve reinar e imperar é a palavra e a presença de Cristo, o ressurreto. Nós precisamos aprender isso com Éfeso, meus irmãos. O problema é que hoje nós queremos as bênçãos de Deus, mas não conhecemos Deus da bênção. Nós queremos sonhos, visões, revelações, testemunhos eletrizantes, mas não a palavra de Deus. Mas quando eu olho para Jesus, no capítulo 17 de João, Jesus, na sua oração sacerdotal, versículo 3, ele vai dizer que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Conhecer, se relacionar com Deus, comer da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Éfeso permaneceu fiel à doutrina e à palavra, porque conhecia a palavra de Deus. Nós precisamos aprender com Éfeso, amar a palavra de Deus, comer da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, e assim nós combateremos esses homens e essas mulheres que pregam uma verdade distorcida, e assim nós colocaremos à prova homens maus, homens que dizem que são, mas não são. É isso que a igreja precisa. Nós não podemos mais tolerar homens que vêm aqui nesse púlpito encher linguiça, não. Nós temos que estar aqui para ouvir uma mensagem viva, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica, meus irmãos. Nós precisamos ser como os bereanos que Paulo pregava. Eles analisavam para ver tudo o que Paulo estava falando. Hoje em dia não se tem mais isso, porque a pessoa vem aqui, lê o versículo, fecha a Bíblia e fala: eu vou revelar aquilo que Deus falou. Não, meus irmãos, o que foi revelado se encontra aqui, de Gênesis, Apocalipse. O que a igreja precisa está aqui na palavra de Deus. Quando nós somos como os bereanos que analisavam aquilo que Paulo pregava, nós não vamos dar crédito mais a todo tipo de pessoa que vem anunciar a mensagem. Infelizmente, muitas pessoas aceitam qualquer mensagem, algo pelo nome de Deus, mas sem saber se provém de Deus. A igreja de Éfeso não aceitava. A igreja de Éfeso combatia, porque conhecia a verdade. Eu e você precisamos, meus irmãos. O Senhor está dizendo para mim e para você, para que nós venhamos ser despertados nessa tarde, para conhecer a sua palavra. A igreja está perdendo a capacidade de refletir. Os crentes contemporâneos não são como os bereanos, nem como os crentes de Éfeso. Fiéis a doutrinas, estamos vivendo uma geração de crentes analfabetos da palavra de Deus, que não conhecem Ele. Mas pergunta sobre uma série, sobre um filme, sobre qualquer tantas outras coisas, nós sabemos. Pergunta sobre futebol, nós sabemos. Pergunta sobre o que eu faço no meu serviço, eu sei. Mas e quando perguntam para mim sobre a vida eterna? E quando perguntam para mim, me explica a justificação pela fé? E quando perguntam para mim o que é pecado, porque eu preciso me arrepender, eu não conheço, porque eu não gasto tempo com a palavra do Senhor.
Senhor. Mas Ele te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: se apegue à palavra dEle, se apeguem à verdade dEle, se apeguem a essa palavra que é viva e eficaz, meus irmãos. Uma segunda coisa, virtude. Éfeso era envolvida com a obra de Deus, porque ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Ela não era apenas teórica, ela praticava, ela agia. A palavra grega para obra é kopos, que descreve o trabalho que faz suar, o trabalho que nos leva à exaustão, o trabalho que requer de nós todo o foco, todo o esforço. Esse era o trabalho da igreja de Éfeso. Quando nós olhamos, então nós vamos falar: Éfeso era uma igreja perfeita. Éfeso não tolerava falsos ensinos. Éfeso não tolerava os falsos apóstolos. Éfeso não tolerava homens maus. Éfeso não tolerava coisas erradas. Éfeso se separou do mundo para ser uma igreja santa e continua fiel à doutrina. Mas tem uma coisa que o Senhor vai dizer para Éfeso: você deixou o seu primeiro amor. Éfeso agia, tinha obras, mas com o objetivo errado, com a inspiração errada. E quando nós olhamos para nós nos dias de hoje, nós podemos ter agenda lotada de segunda a segunda e ainda ser pelo motivo errado, aonde nós adoramos mais a obra do que o dono da obra, aonde nós somos mais ativistas do que nos relacionamos com Deus. E é isso que nós precisamos entender, que o Senhor disse para a igreja de Éfeso, e Ele está dizendo para mim e para você: não é aquilo que nós fazemos, mas é quanto nós amamos o Deus verdadeiro. Não é as obras que eu tenho, mas é o quanto eu me relaciono com o dono da obra. Éfeso tinha obras, Éfeso era fiel na doutrina, Éfeso era perseverante na tribulação. Como eu disse, não era fácil servir em Éfeso. Tinha o templo da deusa Diana. Eles queriam, porque queriam, que eles deveriam adorar o imperador. Cristãos eram mutilados, açoitados, perseguidos, mas eles estavam preparados para morrer pelo nome de Jesus. Mas como pode isso, eu estar preparado para morrer pelo nome dele e não amá-lo acima de todas as coisas? Olha que pergunta que nos fica: será que nós não estamos assim nessa noite? Nessa tarde, melhor dizendo? Será que a igreja de Cristo, a igreja contemporânea, nós, quando eu falo igreja, eu falo todos nós, irmãos, eu falo este mundo, a igreja perdeu a principal razão de se viver, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Éfeso defendia com unhas e dentes a doutrina. Éfeso zelava pela obra, batalhava, suava, cansava, mas perdeu a primazia. É o que ele vai dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É como a lua de mel do casal quando casa, está apaixonado. O marido quer fazer de tudo para sua esposa, a esposa quer fazer de tudo para o seu marido. E infelizmente, se não cuidar do relacionamento, com o passar do tempo, se perde o amor. Porque amor é uma decisão. Todos os dias você decide amar. Todos os dias eu decido amar aquela pessoa que está do meu lado. E quando nós falamos de primeiro amor, nós falamos de lua de mel, do início da nossa conversão. Olha para Jeremias capítulo 2. A palavra do Senhor que veio é assim: eu me lembro do teu leal primeiro amor. Você me seguia pelo deserto, eu era a primazia da sua vida. E quando nós estamos aqui, nós viemos com o objetivo domingo com Deus. Eu vou porque o pastor pediu, não. Eu vou porque eu quero me relacionar com aquele que me amou primeiro. Eu vou porque eu preciso da sua presença. Eu careço da glória, eu careço de perdão, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua força. Quantos de nós, meus irmãos, estamos como Éfeso, trabalhando? Nós somos fiel a Deus. É possível uma esposa ser fiel ao seu marido sem dar o verdadeiro amor para ele? Sem dar a sua verdadeira atenção? Sim, é possível. É a igreja de Éfeso. Era fiel,
mas não era totalmente devota a Ele, não se deleitava nele, talvez por meio das perseguições, talvez pelo tempo que passaram sofrendo, combatendo a heresia, trabalhavam, esqueceu do mais importante que Jesus diz aos seus discípulos: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que o teu Pai que está em secreto há de recompensar. Pedi e vocês receberão, batei e a porta será aberta, buscai e vocês encontrarão. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que pedir irá receber o Espírito Santo do Senhor, irá receber o amor dele novamente. Deixaste o teu primeiro amor. E eu olho para a igreja no dia de hoje, nós não temos as obras de Éfeso, de trabalhar até suar a camisa. Nós não temos o que Éfeso tinha, permanecer fiel na doutrina. Nós não temos isso que Éfeso colocava à prova falsos mestres. E nós não temos muito menos o primeiro amor, a igreja nesses últimos dias. A Bíblia é bem clara: por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te lembrar. Ele está dizendo para mim e para você: lembra-te, pois, de onde caíste. É necessário nós trazermos a nossa memória. Peça para o Espírito Santo: traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Você lembra do início da sua conversão? Você amava Deus, você era apaixonado por Deus, você nem dormia porque você queria passar horas e horas orando. Nós passávamos 2 dias em jejum para agradar a Deus, para ser cheio da sua presença. E nós já não somos assim mais. Mas hoje o Senhor vai te despertar, vai te tirar da sonolência espiritual, para você queimar de amor por Ele novamente, para você desejar a Ele acima de todas as coisas. Cadê o nosso amor por Deus, meus irmãos? A própria obra do Senhor pode se tornar um ídolo se nós não amarmos Ele verdadeiramente. Compromissos e compromissos não fazem de mim um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. É o que está escrito em João capítulo 13: e nisto conhecerão que sois o meu discípulo, se vos amardes uns aos outros verdadeiramente. O amor por meu irmão, pela minha irmã deve reinar, mas muito mais o amor por Cristo, muito mais o amor por Deus, o dono da igreja. Faça uma reflexão, o início da sua fé. Lembra quando o seu coração queimava? Hoje eu vou ter uma oportunidade na igreja. Lembra quando o seu coração queimava? Hoje eu vou lá porque eu quero sentir a presença dele. Lembra quando o seu coração queimava? Eu não vejo a hora de eu sair do meu serviço, eu entrar no meu quarto, eu dobrar o meu joelho, eu orar na beira da minha cama, porque eu sei que Ele vai estar lá me esperando. Lembra do início da caminhada, quando você sentava no sofá, você colocava um louvor e você ouvia a voz do Senhor falando no seu ouvido, te dando direção, acalmando o seu coração. Você lembra? Em momentos de escuridão, em momentos difíceis, Ele estava lá do seu lado, porque você amava Ele, porque você se relacionava com Ele. Por que nós deixamos isso de lado? Como a igreja de Éfeso, por que nós deixamos isso de lado? O Senhor nos convida nessa tarde a lembrar. Ele vai dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como já foi falado aqui cedo, mas eu vou repetir. Uma coisa eu perdi meu celular, eu não sei onde está. Mas uma coisa é eu deixar o meu celular aqui. Eu sei aonde ele está. Você sabe aonde encontrá-lo. Você sabe aonde sentir a presença dele novamente. O que você fazia e que você deixou de fazer. Lembra quando você caminhava com ele, de mãos dadas, você e ele eram melhores amigos? É isso que ele está dizendo. De nada vai nós aprendemos a virtude de Éfeso, ter obras, ter isso, ter aquilo, se nós não temos o principal, que é o amor por ele. De nada vai adiantar. O Senhor
está dizendo para mim e para você nessa tarde: lembra depois de onde caíste. Ele não somente fala para lembrar, mas ele vai dizer: volta à prática das primeiras obras. Éfeso, quando anunciaram o evangelho a eles amavam a Deus. E quando agora é escrito essa carta de João, revelado por Jesus Cristo, a carta de Éfeso, é uma geração diferente. É uma geração que passou um tempo, eles não conheciam esse relacionamento, esse amor. É assim nos nossos dias. Nós vamos passar se Cristo não voltar. E qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para a outra geração que está nascendo? Um povo que trabalhava, tinha compromisso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas não amava o Senhor acima de todas as coisas. Qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é o legado que nós vamos deixar, meus irmãos? Aquela igreja trabalhava, aquela igreja não aceitava falso profeta, mas aquela igreja principalmente amava o Senhor, desejava estar com Ele, queria sentir o seu abraço, queria sentir a sua presença, queria amar a Ele dia após dia. É isso que nós precisamos deixar de legado. É isso que a igreja precisa entender, que o amor foi embora, mas o noivo está aqui nessa tarde para dizer: ainda dá tempo, se arrependa, volta às práticas das primeiras obras. Ainda há tempo, meus irmãos. A minha esposa não pode ser mais importante do que a presença de Deus. O meu filho não pode ser mais importante, o meu trabalho, a igreja não. O mais importante é eu estar com Ele, me relacionando com Ele. É isso que a igreja de Éfeso tinha perdido, e é isso que nós perdemos. Mas o Senhor nos trouxe para nos despertar. Há uma oportunidade, Ele dá um escape. Arrependa-te. Há uma nova oportunidade para você voltar a se relacionar com Ele. Há uma nova oportunidade para os seus olhos brilharem de amor por Ele novamente. Há uma nova oportunidade, o seu coração queimar, se inflamar de amor por Ele. Esse é o meu desejo, meus irmãos. Esse tem que ser o nosso desejo. Amar a Ele é o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Talvez você se encontre como Davi. Errou, falhou, pecou, mas Ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação, a alegria de te servir, a alegria de estar com você, a alegria de sentir a presença dEle queimando, ardendo. Nós falamos aqui: Senhor, enche a minha vida, eu navegarei no oceano do Espírito. É tão lindo nós louvarmos isso, mas muito mais lindo é nós vivenciarmos isso. Nós louvamos aqui: a tua presença é bem-vinda, Espírito Santo. Mas há quanto tempo nós estamos como Éfeso, não nos relacionamos mais com Ele, aquele que é o nosso amigo, aquele que é o nosso abrigo, aquele que está dizendo para mim e para você: volte, arrependa-te, me ame novamente acima de todas as coisas. Oh, glória! Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o sol da justiça, meus irmãos. Ele é o desejado das nações. Ele é o bom pastor. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquilo que nós precisamos. Ele é aquilo que nós temos que querer. É esse Jesus, meus irmãos. É Ele que nós devemos amá-lo. Lembra, meus irmãos, de onde caíste. Lembra-te. Eu lembro no começo da minha fé, eu trabalhava lá na Lopes. Saía da Santa Rosa e ia lá quase perto da malha de bicicleta. Mas todo dia, 7 horas da manhã, ouvindo louvor, sentia a presença de Deus, chorava na bicicleta. Eu perdi isso. O tempo vai passando, nós esquecemos disso. Mas o Espírito Santo está trazendo a nossa memória novamente.
Mas o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: vamos nos relacionar de novo, vamos amar a Ele novamente. Lembra, depois de onde caíste, volte às práticas das primeiras obras. Mas uma oportunidade o Senhor nos concedeu. E Ele vai dizer: se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus, Ele está dizendo que se a igreja não se arrepender, o juízo de Deus começa pela sua igreja, não começa lá fora, mas começa na casa de Deus. Ele está dizendo: olha, há uma oportunidade para vocês, amar a mim acima de todas as coisas novamente, mas se vocês não se arrependerem, eu vou destruir, eu vou julgar a igreja, eu vou remover o candeeiro, a igreja deixaria de existir. Não completamente, pois existem pessoas fiéis e infiéis na igreja, isso infelizmente acontece, mas nós precisamos ser os remanescentes, os verdadeiros, aqueles que amam, aqueles que pregam a verdade, aqueles que desejam estar com Ele eternamente. Ainda há um remanescente, meus irmãos, sempre haverá um remanescente. Ainda que em época de escuridão, ainda que em época que o pecado se alastre, que a igreja vire um comércio, que pessoas anunciam o evangelho como um produto, não, nós devemos ser os fiéis que anunciam a mensagem do evangelho. Arrependa-se do seu pecado, volte à prática das primeiras obras, ame ao Senhor de todo o seu coração. Nós precisamos ser os fiéis, os remanescentes. Se nós amarmos a Ele, vai acontecer o que está escrito aqui no versículo de 1. Ele vai conservar a sua vida nas suas mãos. Ele vai guardar a mim e a você em suas mãos. E nada, ninguém nos irá arrebatar da mão dele. Porque Ele me amou, Ele te amou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos amou antes mesmo de nós nascermos. Ele nos amou, é o que Paulo diz em Romanos, quando nós ainda não éramos pecadores. E por que não amá-lo de todo o nosso coração? E por que não desejá-lo a Ele? Antes mesmo de fazer a obra, de cumprir, cara, isso, aquilo, não, eu vou porque eu amo o Deus que me salvou. Eu vou porque eu amo esse Jesus glorioso que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou porque eu também quero ver o que Estevão viu. Eu olhei e vi Jesus de pé do lado do nosso Deus. Eu vou porque eu quero contemplar a beleza dele. Eu vou porque eu quero adorar, porque eu e você fomos feitos para adorar a Ele, para viver por Ele, porque a palavra mesmo diz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós viemos aqui, é por causa dele, meus irmãos. Então sinta a presença desse Jesus, sinta o amor dele novamente. A presença dele é real nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Ele está concedendo vigor. A palavra dele diz: Ele multiplica a força daquele que nada tem, pois Ele é a nossa própria força. Oh, aleluia! Voltar ao primeiro amor. E para encerrar, Ele tem uma recompensa. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Não apenas ouvir, não seja apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. De nada vale ouvir e não praticar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Em Gênesis mostra que o homem, por desobediência, comeu o fruto e foi afastado do paraíso e da árvore da vida. Mas aqui uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de comer
da árvore da vida no paraíso, de estar com Ele, de se alimentar desse fruto, de estar em comunhão com Ele. Mas o vencedor não é, eu não venço pelo meu mérito, o pastor não vence pelo mérito dele, a igreja não vence pelo mérito de outro, não. A igreja vence por quê? Porque o prado foi dado há mais de 2000 anos atrás, está consumado. Porque uma voz clamou, está pago. Nós vencemos porque Cristo garante a vitória da igreja. Eu não venço porque eu sou forte, não. Eu venço porque Ele é forte. Porque o dono da igreja, o Cordeiro, o único digno de desatar o livro, desatar os feiticeiros, eu venço porque é Ele, meu irmão. Eu venço porque é Ele. Se coloque de pé nessa tarde, eu já quero encerrar. Faça como Jesus disse para aquela mulher: aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Talvez você abandonou o manancial de águas vivas, assim como é relatado em Jeremias capítulo 2. Que mal os seus antepassados, os vossos pais encontraram em mim para me abandonar o verdadeiro manancial de águas vivas. Vocês cavavam cisternas que não contêm água, cisternas rotas. Ele está dizendo: voltemos para o verdadeiro manancial de águas vivas. Há um rio que desce do trono de Deus nessa tarde, e Ele quer inundar o seu coração novamente. Ele quer fazer uma fonte brotar no seu interior e fluirá rios de águas vivas dia após dia, se você se relacionar com Ele. Você vai fechar os seus olhos nesse momento. Você era apaixonado por esse Deus, quando você clamava por Ele dia e noite, quando você desejava que tinha vigília para passar horas e horas orando, quando você desejava que chegasse domingo à noite para você vir aqui reunir com seus irmãos, abraçar um outro, sair correndo, sair pulando, porque você sentia o amor de Deus, porque você sentia a presença dEle. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Faça dessa canção uma oração nesse momento. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Sinta o amor de Deus. Sinta a presença de Deus. De amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Que você quer sentir o grande amor. Você quer se apaixonar novamente por Ele. Amor, eu quero me apaixonar. Eu quero desesperar. Você quer deixar Ele dia após dia novamente. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Pois tenho sede
eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Volte ao primeiro amor. Ao meu Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Essência és tu, Jesus. Aplauda esse Jesus glorioso. Aplauda Ele, pois Ele está no meio da igreja.